Olá, meus amigos, Lúcio Valente aqui com vocês, de volta para mais uma análise muito interessante. É uma análise aqui de congruência ou incongruência do discurso, uma análise de veracidade, análise do que foi dito pelo Marco Braz sobre um evento que aconteceu neste mês, no dia 19. A gente está no mês de setembro de 2023. No último dia 19, ele se envolveu numa confusão, numa briga em um shopping do Rio de Janeiro, tá? Então, a análise que nós vamos fazer aqui é de uma entrevista, de uma coletiva que ele deu, e do ponto de vista policial, do ponto de vista da investigação, que seria interessante aqui a gente analisar. Preciso fazer alguns disclaimers aqui que são importantes. Primeiro, pessoal, que essa aqui é uma análise do discurso, ou seja, o que os policiais numa entrevista policial ou, sei lá, numa empresa privada, alguém que vai contratar alguém, etc. Quais são os sinais, quais são os elementos, quais são as estruturas, quais são os gatilhos, quais são os fenômenos que ocorrem no discurso, na retórica, que podem levantar aquela bandeira ali para que o investigador fique com a pulga atrás da orelha e comece a questionar mais sobre um determinado ponto. Em momento algum, isso aí é o segundo disclaimer que eu vou fazer, em momento algum a gente pode afirmar só com base nisso, só com base nesses elementos que uma pessoa está mentindo. O que você pode detectar são incongruências. Então, em momento algum, vou falar que ele está mentindo. O que eu vou falar é que numa investigação, se ele está sendo entrevistado por mim ou por um policial experiente, outro policial experiente, ele vai te dizer: olha, isso aqui é incongruente, a gente precisa focar nesse ponto aqui. Vocês vão ver que os sinais são bem importantes, tá? Então, em momento algum, a gente pode falar que alguém está mentindo numa investigação se a gente não tiver elementos, provas, uma investigação, tá? Então, o bom investigador está preocupado aqui em achar as incongruências para trabalhar essas incongruências numa investigação, não para confrontá-lo, não para falar que ele está mentindo. Isso não interessa para um bom investigador, tá? E outra coisa que eu preciso dizer, pessoal, que ninguém é culpado, a não ser que a justiça decrete isso por trânsito em julgado. O que aconteceu, pessoal? No dia 19 de setembro, então, ele estava no shopping, parece que com algumas pessoas ali, inclusive uma filha dele, que faria 15 anos no dia seguinte. Ele foi comprar um presente, ele foi confrontado por torcedores, ou por um torcedor do Flamengo, e isso gerou, então, uma reação por parte dele e acabou numa briga, que eu vou colocar aqui para vocês agora. Bom, vejam aí que teve, pelo menos as filmagens que eu tenho são essas, né? Na briga já parece que já o pessoal separando, parece que não é só ele brigando, tem alguém com ele ali que depois sai xingando também o outro rapaz lá e tudo. Então ele vai falar, ele vai fazer uma coletiva e vai falar sobre isso, né? Então vamos analisar aqui o que ele disse e aí eu vou explicando para vocês quais são os elementos, o que do ponto de vista investigativo me chamaria a atenção e eu vou explicar para vocês por quê, tá bom? Então vamos lá. Boa tarde a todos. Obrigado aí por vocês estarem aqui para a gente poder esclarecer os fatos, algumas situações e algumas reportagens que foram feitas que não procedem com fato, mas isso aí eu acho que com o tempo, as próprias histórias e as verdades vêm aparecendo. Tá, primeira coisa é o seguinte, pessoal, numa entrevista mesmo, assim, seria feita uma pergunta mais genérica, para começar ali, né? O que aconteceu? Me dê sua versão dos fatos. Então, essa pergunta está implícita ali, ele vai começar a falar sobre o que aconteceu. Mas já me chama a atenção um elemento que, talvez para uma pessoa não treinada, isso passaria desapercebido, é que ele já começa no modo ataque. Então, você vê que antes mesmo de se explicar, ele já faz um ataquezinho ali à imprensa, né? Isso não é um bom sinal, não é algo que ele deveria fazer, ele deveria ser melhor orientado, talvez ter um treinamento melhor para lidar com esse tipo de situação. Enfim, as pessoas acham que podem fazer isso pela experiência. Não, isso tem um treinamento, tá? Então aqui, a meu ver, do ponto de vista, se ele chega na delegacia e já começa no modo ataque, e geralmente ele não vai, ele vai, o modo ataque pode aparecer de várias formas. Eu acho um absurdo me tirar do meu trabalho para vir aqui explicar uma bobeira dessa. Então, a polícia, a gente sabe como é que fica perseguindo o trabalhador de bem, que é um modo de você
tentar dominar a retórica do que você está falando, de impor a sua verdade, vamos dizer assim. Mais uma vez, não estou falando que ele está mentindo, mas não é uma boa forma de começar, tá bom? Eu no domingo, anteontem, eu fui no shopping, no Barra Shopping. Fui ao Barra Shopping comprar um presente para minha filha. Ele está muito nervoso, né? Minha filha fazia 15 anos no dia seguinte. E ela chegou no shopping com a mãe. Ele vai começar a relatar aqui e você vai ver o seguinte, pessoal, que existe um padrão. Esse primeiro momento que a pessoa começa a relatar o que aconteceu, uma vivência, ele provavelmente viveu isso aqui que ele está falando, porque quando alguém relata algo que é possivelmente verdade, ele vai dar muitos elementos sensoriais. Primeira coisa, muitos elementos sensoriais. Conversei, falei, senti, toquei, bebi, conversei, e ele vai dar fragmentos, posso dizer, né, dessas sensações que ele viveu ali. Então, isso gera um elemento de veracidade. Ele pode dar muitos detalhes, mas para um investigador treinado, o que é importante? Os detalhes, as informações que são checáveis. Ele vai dar muitas informações e ele vai dar muitas informações checáveis. Então, o que ele vai falar aqui no início me parece bastante consistente e a gente vai ver um padrão do discurso dele aqui. Rápido, falei com ela. Não falei, conversei. Imagina, ela com 14 anos, ia fazer 15 no outro dia, com 2 amigas, e eu fui para uma determinada loja para comprar um presente para ela. Eu estava dentro da loja, conversando com a vendedora no fundo da loja, uma loja que não é muito grande. Estava dentro da loja, no fundo da loja. Percebam que ele vai dando muitos detalhes sensoriais. Não era uma loja muito grande, isso é checável. Posso ir lá na loja e ver se a loja é grande ou não. Ou é uma percepção pessoal que ele tem, eu conversei. Isso, a pessoa que fala a verdade, ele vai dar esses elementos. E eu quero que vocês prestem atenção no padrão. Ele vai dar muitos elementos. Em algum momento ele vai parar de dar esses elementos. Da loja. 2 ou 3 pessoas e algumas pessoas no fundo começaram a questionar, começaram a fazer cobranças, começaram a fazer Nesse momento, que durou ali alguns minutos, eu não abri a minha boca, não falei absolutamente nada. Eles foram embora. Uma pessoa que estava do meu lado, de outro time, falou: Braz, é isso mesmo que vocês passam? Eu falei: é isso mesmo. A esposa dele estava até um pouco nervosa. Conversando com a vendedora. Percebam os elementos eu cheguei, fragmentos de conversa. A minha filha chega. Isso tudo junto com 2 amigas. Veracidade, congruência, tá? Eu ainda comentei com a pessoa que estava do lado. Graças a Deus elas não estavam aqui. A minha filha me dá um beijo. A minha filha me abraça. Olha o nível de detalhe. Eu brinco com ela. Ela vê o pingente, o que ela quer. Ela sai da loja. Ela fala: pai, vou ver o negócio aqui na vitrine. Mas 3 meninas, 14 anos, não para. Saem ali na loja, ficam em frente à loja, mas um pouquinho à direita. Quando faz isso aqui, chega o rapaz, o cara que teve o problema. Ele chega e começa as ameaças. Dessa vez aí, de maneira diferente. De maneira diferente em relação até... Minha filha já estava ali. Tanto que nas gravações que esses 2, 3 fizeram, não aparece em nenhum momento eu falando da minha filha, em nenhum momento eu discutindo com eles. Só eles falavam. Para esse rapaz, minha filha estava ao lado ali, que também vão aparecer nas filmagens. Até tem uma fotografia que eu passei para ele ali, que alguns irresponsáveis estão falando que eu não tinha ninguém comigo, absolutamente ninguém. Outros irresponsáveis de grandes canais falando que eu estava com segurança. Gente, toda vez que a pessoa está sendo entrevistada sobre um fato e ela adota um modo ataque, isso denota incongruência. Isso é importante e o investigador treinado tem que ficar atento a isso. Já repeti, ele começou nesse modo ataque
ele tentou se acalmar, você vê que está descompassado ali a respiração dele, ele está buscando as palavras, a agilidade mental dele não está ali muito afiada, né, porque ele está nervoso, normal, cometendo pequenos erros de português, isso acontece, tudo bem. Aí, quando ele se distrai um pouco, ele entra no modo ataque. Quando a gente está acuado, a gente tende a entrar nesse modo ataque. É como se a gente quisesse já se defender de uma forma exagerada. Mas vamos lá. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Isso é... Sistematicamente falando que eu estava com segurança, mas eu vou voltar ao que interessa para mim. Tá. E aí, eu falo pro cara, fala, já vieram aqui, cara. Minha filha tá do lado aqui, cara. Tu tá me ameaçando, minha filha tá do lado aqui. E ele falando. Falou, rapaz, minha filha tá aqui. Nisso, é uma loja muito estreita, em que eu perco o raio de visão dela. Já tinha perdido, cara. Tava do lado ali. Aqui já tem uma quebra de padrão, né? Porque ele vai dando muitos detalhes, e quando começa a interação com esse rapaz especificamente, ele para de dar detalhes. Por exemplo, ele fica falando. O que vem na nossa cabeça? Falando o quê? Ele não diz, né? Numa investigação, numa entrevista policial, eu perguntaria, sim, senhor Marcos, mas o quê? Né? O que ele estava falando? Então a gente faria intervenções ali cirúrgicas para buscar informação, ou deixaria ele falar e ao final faria essas perguntas para complementar. Isso vai de cada investigador. Eu, particularmente, gosto de deixar o cara falar, mas quando tem alguma coisa, uma pergunta que fica ali, tá, mas falou o quê? Só para eu entender. E aí ele parte dali. Então você vê que ele parou de falar, ele não deu mais detalhes. Isso para mim já é uma quebra de padrão muito forte, mas isso vai ficar mais forte. Só que no fundo da loja, teoricamente, elas estavam mais perto dele, que estavam lá na frente, do que eu. E aquilo já me incomodando ali, até que eu tenho uma filha que poderia, filha de 14 anos, vendo o pai sendo xingado, vendo o pai sendo ameaçado de morte, poderia falar alguma coisa, isso aí que começou a me tirar do sério. Eu fui falando com ele, indo na direção dele, falei sistematicamente, várias vezes, que a minha filha estava ali, diferente dos outros episódios. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que falar essa frase aqui. A última frase foi: foda-se a sua filha. No final, vocês viram. Eu tenho problema lá. Opa! Então, ele vai dando muitos detalhes. Quando ele vai se aproximando do foco ali, do que foi a briga, ele começa a dar menos detalhes. Eu já percebi a quebra de padrão. Primeiro que ele estava no modo ataque, né? Episodicamente ali, tudo bem. E aí, quando ele chega para contar o fato, veja que acabaram os detalhes. Você vê que ele fala, não, aí aconteceu aquilo lá e acabou. Aí ele já pula. Ou seja, é como se aquilo ali não tivesse acontecido. E depois ele vai explicar, porque alguém fala, mas o que aconteceu? E aí ele vai usar outro recurso teórico, retórico que eu vou explicar para você. Os fatos vão aparecer. Os fatos foram postados rápidos, né? Bem rápidos. Parece que fizeram a conta 40 segundos. Mas tudo bem, isso a gente vai para uma outra... Eu preciso abordar o tema, que o tema é importante. Ele fala desse negócio de que foi publicado rápido, que depois ele vem com uma teoria, uma afirmação de que aquilo já era planejado, que o cara planejou aquilo, ou que alguém planejou aquilo, já numa forma de comprometê-lo, né? Acho difícil, mas enfim. E aí, eu saio procurando, vocês veem que eu saio passando a mão no nariz e saio procurando a minha filha. Eu estou procurando. Qual foi meu cálculo ali rápido? Eu não vou para o estacionamento porque meu carro não estava perto, porque eu não ando de segurança. Eu não tenho segurança. O Flamengo nunca me deu segurança, me dá segurança em estádio. Então, pelo fato de eu não ter segurança, pelo fato de eu não estar com segurança, eu voltei para a loja, por razões óbvias. Essa postura mais agressiva, ele mostrou no começo, depois ele mostra isso ele está criticando a imprensa. Aqui ele está criticando a imprensa, porque a imprensa falou que aquele
cara que saiu xingando lá seria o segurança. Então ele entra de novo no modo ataque. Então você vê que são esses elementos que fazem com que o investigador não afirme. A gente não pode falar que ele está mentindo. Repito 10 vezes que eu posso falar. Há uma incongruência, algo que precisa ser verificado. E a investigação pode focar nesses pontos, se forem relevantes. Por exemplo, aquele ponto lá que ele deixou de falar é relevante. Então eu preciso falar daquilo. Eu preciso entender aquilo. Eu, como investigador, se eu estivesse entrevistando, aquilo seria questionado, com certeza estaria lá nas minhas anotaçõezinhas para ser aprofundado. Mas vamos lá. Eu entro para dentro da loja, a loja é fechada, e aí eu começo. Tá, muito bem. Algumas perguntas foram feitas aqui, e aí eu vou chamar a atenção para... Eu selecionei aqui, porque acaba que esses jornalistas não são jornalistas policiais, né? Não fazem reportagens policiais, pelo que eu saiba. São jornalistas esportivos que cobrem esportes, e aí é uma figura do mundo do esporte. E, enfim, eles fazem perguntas que, enfim, não são perguntas incisivas, vamos dizer assim, focado ali realmente no que interessa para esclarecer aquele fato. E essa repórter e o outro repórter que mais tarde vai perguntar são os que mais se aproximam disso, e eu coloquei aqui para vocês entenderem. Porque é importante que vocês entendam, pessoal, que quando a gente faz essa análise da estrutura verbal, não basta que a pessoa fale, ela tem que ser perguntada, e as perguntas devem ser perguntas específicas. E essas perguntas vão gerar uma reação verbal. São essas reações verbais que são importantes, é isso que eu estou chamando a atenção aqui, as reações verbais, o comportamento verbal, a estrutura do discurso, a estrutura da retórica, né, como a pessoa reage àquela pergunta, e isso é importante, eu vou explicando para vocês aos poucos. No relato dele sobre a situação toda, e inclusive isso pode ser confirmado em relação ao que ele sofreu com o laudo do IML, de que ele sofreu uma mordida na região da pelve próximo da virilha, e ele atribui isso ao senhor no meio daquela confusão toda, tipo, o senhor teria dado essa mordida nele no momento dessa confusão. Isso aconteceu? O senhor tem qualquer lembrança sobre isso? Olha, depois que eu falei a última frase que ele falou, eu me lembro de pouca coisa. Isso se chama memória seletiva. Memória seletiva eu lembro daquilo que é importante para a minha versão, e tudo que você me perguntar que não vai ser a meu favor, ou que me coloca numa posição difícil, eu vou simplesmente me esquecer. E vou deliberadamente esquecer. Você vê que ele fala, olha só que interessante, que ele diz que não se lembra, que a partir daquele momento ele não se lembra, e cala a boca. Olha, depois que eu falei a última frase que ele falou, eu me lembro de pouca coisa. Entendem a memória seletiva? A memória seletiva, pessoal, também é uma forma de tentar dominar o discurso e colocar a versão que só é favorável. É uma quebra de padrão, é uma falta de congruência, é uma fuga da resposta. Tudo aqui, então, grita para que aquilo seja investigado naquele ponto. Entretanto, a gente percebe que no teu relato há um claro intervalo na fala que você se referiu ao meu. Esse é o jornalista ali que tem o melhor entendimento disso que eu estou falando. Ele, olha, você está falando um negócio, de repente tem um intervalo, que você simplesmente... Olha que você não lembra. Não se lembra. Você não acha que... Não, de nenhum fato. Eu não lembro após ao que ele falou para mim em relação à briga que teve. Sim, isso que eu não lembro. Esse é o ponto. Antes eu lembro de tudo, relatei, botei dentro da cronologia. Não, só para deixar... Não, sim, eu entendi isso claramente, perfeitamente. Senão pega que não lembro... Não, sim, porque... Você vê que ele faz a memória seletiva. Não, eu lembro de tudo com detalhes, mas chega naquele momento importante, aí esqueci tudo. Aí sumiu da minha cabeça, deu um branco, não sei o que aconteceu, tive um acesso de raiva, sei lá, ficou tudo preto na minha mente, e agora depois eu lembro. Depois que aconteceu, aquele intervalo ali eu não lembro. Você não acha que vale a pena tentar transmitir ao torcedor e a quem está nos assistindo, nos acompanhando em todo o Brasil, o que aconteceu nesse intervalo de tempo? Porque no vídeo que circulou nas redes sociais, parece que há 4 pessoas em torno do torcedor que te ameaçou de morte. Então, uma pergunta simples que eu faço é... Não, eu não entendi, não. Vamos lá que o negócio é sério, eu não entendi a pergunta, desculpa. Sim, você... Volta de novo, eu tô com tempo. É simples mais ou menos. Pessoal, uma forma de você dominar, assim, quando você
A pergunta é muito simples. A pergunta foi muito simples. E ele faz com que o jornalista ali, o entrevistador, ele reformule a pergunta, porque, primeiro, dá tempo dele pensar, né, numa resposta. Segundo, pode ser que na reformulação a pergunta venha mais fácil para ele responder. Então, ele sentiu que eu não ia conseguir responder, claramente uma pergunta muito simples, o que aconteceu naquele intervalo. Ele já disse que não lembra. E aí o que o cara disse não seria importante você explicar? Eu não estou acreditando muito que você não lembra. Ele, não estou entendendo o que você está falando. E aí ele vai usar elementos muito fortes de incongruência aqui. Simples a pergunta, só contextualizei. Sim, mas é que eu preciso... Então faz só a pergunta. Vamos lá. Você agrediu o torcedor? Você foi às vias de fato com o torcedor? Sim ou não? Você brigou? Você foi às vias de fato? Você bateu nele? Você agrediu? A mordida ocorreu? Mordeu? E se sim, você justifica isso como uma legítima defesa? Eu fui ameaçado de morte. Ele fala antes. A minha filha estava próxima. Meu Deus. Ele fez várias ameaças. Tá, mas eu sistematicamente pedi para que ele parasse, porque a minha filha estava lá. Brigou? Em nenhum momento eu pedi para os outros pararem. Vê se tem um áudio meu pedindo para parar. Os outros. Eu estava sozinho. Responde. Aí o cara insiste, sem microfone, sem nada. Mordeu? Eu não estou entendendo a tua pergunta, campeão. Eu não vi nada, mas assim, o que eu estou passando para o senhor... Aí tem uma coisa importante, pessoal. Olha só. Você sabe quando você está com uma espinha, assim, e você pega alguma coisa, uma maquiagem, alguma coisa, e a espinha é muito grande, aí você bota muita maquiagem, que a maquiagem fica mais visível que a espinha. Então, o que acontece aqui? Às vezes, ele ficou reativo, entrou no modo ataque, mas ele tentou se controlar. E a maquiagem que ele usou foi um excesso de polidez. Isso é muito comum. Então, a pessoa fica com muita raiva, porque ele sentiu ali que foi pego na incongruência dele, e ele, para não se exaltar, ele passa a chamar o jornalista de quê? De senhor. Ele não chamou ninguém de senhor, ninguém de senhora. Então ele quebra o padrão ali e apresenta ali uma espécie de super polidez, né? De uma super educação que claramente é para encobrir uma cólera que ele tinha ali momentânea. É que tinham 2, 3 pessoas ali filmando, me xingando, e eu estou falando para o senhor que eu não fiz absolutamente nada. Porque em nenhum momento eu tive ameaça de morte, nem minha filha estava perto, nem eu estava com a minha filha. É só isso que eu estou passando. E depois, num segundo momento, é que tiveram os fatos que eu lhe ratei. Eu lhe falei. Não sei quando é que está a tua dúvida, mas eu estou aqui para tirar ela. Porque a tua... Aí, você vê que ele pula, ele não consegue nem falar, né, do fato, né? Ele fica ali... aquilo que eu falei, que eu relatei, que eu não relatei, que não sei o quê, e... Dúvida, é mais importante eu te tirar do que qualquer outra situação, porque é um interesse meu, só meu. Então vamos lá, vamos deixar claro. Você agrediu o torcedor, não, por isso que eu me referi a pergunta. Você agrediu ou não? O que eu tô falando, o que eu falei para você, é que sistematicamente eu falei para ele, você não me ameaça. Eu tô lá. Você vê que ele volta, ele não quer falar daquilo. Ele volta para instantes anteriores ali, que ele fala que teve ameaça e tal, mas ele não fala do fato, ele não quer falar. E ele não vai falar. Por quê? Porque aquilo para ele não é... Enfim, ele entende que aquilo não é favorável para ele. Então ali é uma falta de congruência. Do lado da minha filha, falei uma vez, falei 2. Ele não fala com a verdade quando diz que não me ameaçou. Eu fui chegando perto dele, deu o problema que deu. Não sei qual é a sua dúvida disso, mas tudo bem, eu respeito a tua pergunta. Quero chamar a atenção aqui e repito, tá? Esses elementos são importantes e do ponto de vista assim, de um policial experiente, treinado, esses elementos eles gritam, mas o bom policial ele sabe confrontar esse tipo de informação. Então, quando você vai entrevistar uma pessoa, né, que, enfim, sobre um determinado fato, seja ela vítima, testemunha, etc., existem, como eu falei, né, existem elementos que
são acionados a partir da pergunta. Você vê que quando ele está falando, vai até bem, né? Quando começam a fazer as perguntas, ele se enrola. Ele começa a usar ali recursos retóricos, a gente chama isso de recursos retóricos, que vão demonstrar, denotar uma falta de congruência, ou pelo menos que determinados pontos da história ele não quer revelar ou ele não quer contar em detalhes. Isso é importante, isso pode determinar os rumos de uma investigação. É claro que isso foi uma briga, vai gerar um termo circunstanciado, enfim, isso aqui não vai ser, em geral, né, não vai ter uma investigação policial muito profunda, porque vai ouvir a versão de um de outro, vão assinar um termo ali, vão na justiça lá fazer um acordo ou não, enfim, vai seguir o rito lá da chamada Lei 9.099, que é a lei do juizado especial, dos juizados especiais criminais. Então, não vai ter muito aprofundamento. Mas se fosse um fato mais grave, se alguém tivesse se lesionado gravemente, se alguém tivesse morrido, alguma coisa assim, então são elementos que levariam aí a uma certeza de que determinados pontos precisariam ser mais bem investigados, tá? É isso, espero que tenham gostado. Enfim, fiz aqui meio que de improviso, mas é isso, pessoal, continuo seguindo aqui. Eu fiz a análise de outros casos aqui, da Flor de Lis, do Jairinho, né, do caso do Henri Borel, dê uma olhada aqui, criei uma playlist para vocês acompanharem essas minhas análises, espero que gostem, é isso aí, a gente se vê no É Sonho é Meta, até a próxima, tchau.